Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 21 de outubro de 2022, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Ave Cristo. Nós vamos iniciar fazendo a nossa prece de gratidão, que eu vou solicitar para o nosso irmão Augusto fazer a nossa prece. Logo depois, a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo, falado desse capítulo que nós iniciamos. Amado Mestre Jesus, aqui nos encontramos, esse grupo de amigos reunido em Teu nome, e te rogamos que a espiritualidade amiga possa nos intuir, possa nos ajudar a compreender esses ensinamentos que aqui obteremos e que possamos, Mestre, amigo Jesus, sempre estarmos voltados a esse aprendizado com a vontade firme, buscando acima de tudo exercitá-lo no nosso dia a dia. E assim, nessa busca da nossa reforma, possamos nós cada vez mais estarmos unidos a Ti. Obrigado, fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos os cristãos serem presos pelo numício, né? E as mulheres começaram a chorar e o Lucano falou para elas pediu para o grupo não temer o martírio, que eles estavam sendo considerados, isso era um motivo de sentir uma vitória, de ter sido considerados sirineus na caminhada do Cristo, e que eles deviam ter pena, isso sim, do chefe da guarda que estava indo prendê-los, porque ele estava caminhando para a velhice e daqui mais um tempo ele ia começar a questionar os feitos que ele estava fazendo, que não eram feitos do bem, né? E eles estavam no caminho do bem. Ao chegarem na prisão, separaram as 3 moças mais novas, Lívia e mais 2, porque era costume não colocarem virgens para o sacrifício. Então, era costume entre eles as violentavam antes disso. Então, na hora do sacrifício não tinha mais nenhuma virgem. Paramos nesse instante. Então, momentos muito dolorosos, não só físico, mas principalmente moral. Então vamos lá, que Jesus nos guie. O velho afinador abraçou Lívia, cujos olhos se mantinham velados de pranto que não chegava a cair. E falou emocionado. Adeus, minha filha. Creio, não mais nos veremos nesta vida mortal. Esperar-te-ei, porém, na eternidade. Se te demorares na terra, não te sintas à distância de meus passos. Permaneceremos juntos em espírito. Somente a carne mora à sombra do túmulo. Se fores ultrajada, perdoa. O progresso do mundo é feito com o suor dos que padecem, e a justiça entre os homens é um santuário levantado pela dor dos vencidos. Não te consternes, nem te suponhas abandonada. A gente observa em seu Basílio um movimento de muito sacrifício, né? E quando a gente está na Terra, a gente não consegue entender que o processo de evolução ele é pautado sobre o sacrifício. Então, a gente tem muita dificuldade. A gente quer a evolução, mas a gente não quer se sacrificar. Então, somente a carne mora à sombra do túmulo. Se fores ultrajada, perdoa. O progresso do mundo é feito com o suor dos que padecem. Então, se hoje nós temos aqui
O cristianismo foram mais de 3 séculos a bom matarem cristão. E a justiça entre os homens é um santuário levantado pela dor dos vencidos. Ergueu os olhos para o alto, como quem indicava no céu a última pátria que lhe restava, e concluiu: Um dia reunir-nos-emos de novo, no lar sem lágrimas e sem morte. Sorriso amargo assomou-lhe ao rosto. A moça enlaçou carinhosamente, beijando-lhe a face pálida, sem articular palavra alguma. Controlável emoção constringia-lhe o peito. Liberato gritou contra a demora, enquanto 2 legionários insistiam com as jovens, que por fim se deixaram levar sem resistência. Ao se retirarem, caminhavam as 3, aflitas e hesitantes. Mas Cesídia, viúva e mãe, clamou para elas em tom comovedor: Filhas do meu coração, não nos rendamos ao mal. Procuremos com valor a vontade do Cristo. Deus nos assiste e a verdade nos guia. Mas vale a morte com liberdade que a vida com escravidão. Avancemos resolutas. As feras do anfiteatro são nossas benfeitoras. Adeus, adeus. Gente, quanta sabedoria na fala de Cesídia. Mas vale a morte com liberdade. Eles negaram Cristo? Não. Que a vida com a escravidão. Caso eles abjurassem, eles iriam viver na escravidão da própria consciência, negando a sua fé. Prisca e Lucina, com os rostos lavados em pranto, sem desespero, porque uma coisa é chorar, outra coisa é se desesperar, demandaram a senda, o caminho, a senda imunda que lhe era apontada, atirando beijos aos amigos que ficavam atrás. Os prisioneiros retomaram a marcha. Um pouco adiante, as matronas foram igualmente arrebatadas a celas diferentes, enquanto os 14 homens, amargurados, mas firmes na fé, se viram conduzidos a extenso salão escuro e úmido. Algumas tochas passaram a brilhar. Um legionário de aspecto repelente aproximou-se do chefe e perguntou em voz baixa pelo cubículo onde as 3 jovens se achavam internadas. Numício gargalhou irônico e observou irreverente: Não te atrevas. Estamos certos de que todas são virgens. E assim, o legado tem direito à primeira escolha. Valeriano vê-las-á amanhã. Depois dele, então... E, despreocupado e desrespeitoso, acrescentou: Jogaremos a sorte. Risinhos abafados estenderam-se entre os servidores da justiça imperial. Quando a gente escuta esse momento doloroso, a gente sempre pensa na imundície desses comportamentos, mas sem pensarmos que nós muitas vezes fomos os imundos desses comportamentos. É por isso que a gente fala que não existe vítima na lei. Por isso é que é uma bênção muito grande o esquecimento. Transcorridos alguns momentos, Ignácio Valeriano penetrou solenemente o recinto. O mensageiro de Galo propunha-se imprimir a maior importância ao trabalho iniciado. Comentava-se por toda a parte a probabilidade de uma rebelião das classes inferiores
e temia-se uma rápida junção dos grupos insurrectos, que significa crime que se rebela contra o poder. Vivia, por isso, cercado de insidiosas, ou seja, traiçoeiras reclamações. As casas abastadas pediam-lhe drásticos preventivos, e os denunciados de Teódulo eram os primeiros detidos da grande rede de coação que pretendia desdobrar. Porque lembrando que o Ignácio Valeriano é um representante de quem? Do imperador. E ele está dizendo aqui que esses irmãos que foram presos são os primeiros, tá? Porque lembra que tudo isso aqui foi proporcionado por quem? A pedido de quem? Helena. Seguido por vários assessores, dirigiu-se aos presos humildes em tom altivo e arrogante. Notificou áspero: plebeus, tenho praticado com largueza nesta cidade a retidão e a tolerância, em obediência às tradições de nossos antepassados. Entretanto, queixam-se os patrícios probos e respeitáveis de que vossa atitude nos últimos tempos constitui grave ameaça à tranquilidade dos cidadãos. Sois acusados não somente de cultivar a magia nefanda dos nazarenos, mas também de conspirar contra o Estado, com o objetivo de usurpar a posição e o patrimônio dos eleitos de Augusto, que vos dirigem. Não posso, pois, adiar a reprimenda exigida por nossa comunidade. O expurgo é indispensável. Expurgo aí na condição de limpeza, de eliminação. Então, a tese dele é essa: os cristãos são um mal à sociedade. O mensageiro romano interrompeu-se, vagueou os olhos coruscantes, ou seja, faiscantes, pela assembleia humilhada e indagou: quem de vós cooperará conosco, indicando os centros da indisciplina? Nossa magnanimidade responderá com a libertação de todos os que colaborarem na empresa benemérita em que nos empenhamos. Os cristãos permaneceram emudecidos, exasperado, enfurecido com o silêncio reinante que tomou por desconsideração a sua autoridade. Valeriano dirigiu-se a Vestino e a Basílio, os mais velhos, e exclamou: em Roma, supomos encontrar nos anciãos a palavra credenciada pela experiência, que nos compete ouvir em primeiro lugar. Concentrou a atenção em Vestino e perguntou a ele diretamente: que informais do movimento subversivo em preparação? Lucano, todavia, respondeu sem vacilar: venerável embaixador de César, nós não somos delatores. O delegado imperial esboçou uma carranca de descontentamento e, fixando Basílio, inquiriu: e vós, que dizeis? O liberto, encanecido, os cabelos brancos, sustentou-lhe o olhar penetrante e replicou sereno: ilustre legado, estamos a serviço do Cristo, que nos recomenda a abstenção de qualquer julgamento leviano, para que não sejamos levianamente julgados. O Evangelho não abona a revolução. Gritou o ex-guerreiro da Mésia, ofendido. Que insolência! Estes velhos parecem zombar.
obrigados a responder com clareza, valem-se da ocasião para se jactarem de virtuosos, efetuando ao mesmo tempo a propaganda do agitador judeu. Enganam-se, porém, e, ordenando a Liberato a abertura de espaçoso compartimento anexo, recomendou: aos cavaletes! Vamos conhecer os cavaletes. Com a passividade que lhes era característica, os seguidores do crucificado penetraram o lúgubre, macabro aposento. Vários instrumentos de martírio ali se enfileiravam. Obedecendo às ordens recebidas, auxiliares de Numício ataram ambos os velhinhos a 2 grandes cavalos de madeira, amarrando-lhe os membros com ásperas cordas de couro, capazes de lhes esticarem o corpo até a disjunção dos ossos. Afrontando a secura do ambiente, Vestino rogou aos companheiros com humildade. Vou abrir aspas aqui para o comentário. Muitos anos atrás, eu fiz um diálogo e a senhorinha me reclamava. Ela dizia assim: eu sinto dores em todas as minhas articulações, dores terríveis. Aí ela disse assim: me coloque em suas preces, ore por mim. Eu disse: eu vou sim orar pela senhora. Eu passei a orar pelaquela senhorinha. Como na época nós frequentávamos a reunião de desobsessão, e veio um dos espíritos que a torturava. E ele explicou exatamente isso aqui, que ela fazia parte de grupos que usavam esse material de esticar, né? Ele dava os termos lá técnicos que eu não me lembro. E que ela torturava e ela gargalhava fazendo isso, né? E que hoje ela sentia só um pouco do que eles sentiram. Então é aquilo que a gente diz: não existe vítima na lei. Afrontando a secura do ambiente, Vestino rogou aos companheiros com humildade: irmãos, não vos inquieteis por nós. A aflição e o desespero não constam do programa de trabalho que o Mestre nos traçou. Em nossa idade, a morte por Jesus ser-nos-á honrosa mercê. Ademais, ele nos recomendou não temer os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Auxiliai-nos com a prece. Os ouvidos do Senhor permanecem vigilantes em toda parte. Não vos inquieteis por nós, porque 2 irão para o suplício, os demais vão ficar vendo. A aflição e o desespero não constam do programa de trabalho que o Mestre nos traçou. Nem aflição, nem desespero. Em nossa idade, a morte por Jesus ser-nos-á honrosa mercê. Ademais, ele nos recomendou não temer os que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Auxiliai-nos com a prece. Os ouvidos do Senhor permanecem vigilantes em toda parte. Inácio, contudo, determinou o silêncio. E, quando os 2 velhos foram ligados pelos braços, cabeça e pés sobre os grandes potros de flagelação, recomendou que os soldados se mantivessem apostos para a movimentação das polé, máquina de puxar pesos, hoje, né? Munido de roldana. Então eles estavam ali apostos para a movimentação das polés, porque como não eram 2 a serem sacrificados, cada um com a sua roldana.
de modo a intensificar-se gradativamente o suplício, caso fosse necessário. Lucano e Basílio entreolharam-se ansiosos. Compreendiam que o corpo extenuado não resistiria ao tremendo suplício. Indubitavelmente era o fim. Refugiavam-se na oração, deprecando, suplicando o socorro divino, quando Valeriano bradou estentórico: Miseráveis, confessem agora, onde se acoitam os cristãos insubmissos? Redarguiu Vestino com calma. Cristianismo e insubmissão não se conhecem. Ainda ajuntou Basílio. Nada temos a dizer. Fala resignada de Basílio. Trovejou Ignácio, possesso. Horda de corvos! Por todas as divindades infernais, desenrolem a língua ou pagarão muito caro pelo atrevimento. Fez o sinal imperativo e as cordas retesaram-se, esticaram-se. A gente observa que essa raiva, essa irritação, é porque eles não conseguiam entender a fidelidade deles ao Cristo Jesus. Porque bastava eles dizerem assim, eu nego. E eles estariam todos soltos. Então, o fato deles não negar, isso provocava uma irritação muito grande nos seus algozes. Você vê aqui que ele é um representante de César. E Roma estava para levar a justiça. Não é verdade? Esse era o propósito. Então, isso era uma das coisas que irritavam profundamente a quem ia atacar. Mas dizer, poxa, basta tu negar e tu vai estar livre, tu já é um idoso. Ou seja, eu não estou fazendo isso com alegria. Então, isso o irritava profundamente. Os dois apóstolos atormentados sentiram que o tórax e a cabeça se desligavam, que os braços se separavam do tronco. Gemeram semi-asfixiados, mas não se lhes arrefeceu, se esfriou, se desanimou o bom ânimo. Repetia o alto dignatário romano, de espírito conturbado pela cólera: Confessem! Confessem! Mas, porque a revelação tardasse indefinidamente, mandou que as cordas se esticassem mais e mais. O peito dos supliciados arfava dolorosamente. Ambos cravavam o olhar no teto, ao se buscasse em vão a contemplação do céu. Pastoso suor escorria-lhes do corpo a estalar-se. Em determinado momento, Basílio desferiu um grito inesquecível: Jesus! A súplica escapara-se-lhe do imo d'alma, num misto inexprimível de dor, amargura, aflição e fé. Os olhos do velho afinador arregalaram-se nas órbitas, enquanto Vestino apresentava análogos fenômenos de angústia. Cenas do próximo capítulo. Meus amigos, a emoção que nos envolve e ao mesmo tempo nos faz pensar e refletir. Qual é o testemunho que a vida nos tem chamado? Testemunhos tão curtos, tão pequenos, tão infantis muitas vezes, e que a gente não suporta e negamos o Cristo em nossas atitudes. Vamos refletir. E ainda uma vez mais, amado Mestre, te agradecemos por esse momento ímpar de estudo, de reflexão,
que nós possamos, amor amado, amadurecer um tanto mais para o grande testemunho da vida. Muito obrigada a Ti, Senhor, a Deus nosso Pai e aos amigos espirituais aqui presentes. Que assim seja.